dias, queridos e queridas amados e amadas alunas do curso Mater Dei de Teologia Bíblico-Doutrinal. Nós estamos continuando neste módulo 7º, as Sagradas Escrituras. Na aula passada nós vimos o Evangelho de São Mateus. Agora nós vamos estudar nesta aula o Evangelho de Marcos, dando assim continuidade ao nosso estudo de toda a Sagrada Escritura e agora no Novo Testamento. Então vamos pedir a Deus a graça e a luz necessária para a nossa compreensão e a nossa vida espiritual, a nossa vida eclesial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, nessa segunda aula, agora nós vamos continuar nosso estudo e o Evangelho de São Marcos. Como sempre, na nossa metodologia didática, nós começamos com as características. Evangelho de Marcos. Quais são as características deste Evangelho antes de nós partirmos para a autoria e a datação dele? Bem, antes de mais nada, é bom nós frisarmos o seguinte: esse Evangelho de Marcos, ele é um Evangelho original. Como assim original? Ele escreve, na verdade, um Evangelho, no sentido estrito da palavra. Para ele, Marcos, o Evangelho é Jesus presente atualmente, onde ele é proclamado pela palavra da igreja. Então, Jesus é proclamado pela palavra da igreja. Assim, o Evangelho, na verdade, é o anúncio que torna Cristo morto e ressuscitado, atuante e presente. Ele escreve o Evangelho a fim de preparar a pergunta. Qual é a pergunta que ele prepara? Que dizem os homens que eu sou? E dar os elementos de uma resposta de fé, semelhante à de Pedro. Sua intenção desse autor é, portanto, uma proclamação de fé na pessoa de Jesus. Única possibilidade de salvação. Não há salvação fora de Jesus. E de aceitação do mistério do reino de Deus. Esta, digamos assim, é a característica principal do Evangelho de Marcos. Ao escrevê-lo, o escritor faz uma composição teológica, a fim de mostrar o sentido da pessoa e missão de Jesus. Sua proclamação, que visa o quê? Como dissemos, suscitar a fé. Desenvolve-se um dinamismo muito bem elaborado e arquitetado. Dentre essas características do Evangelho de Marcos, podemos destacar as seguintes. Primeiro, é o relato que tem a linguagem mais simples de todos os evangelhos. Dos quatro, é o relato que tem a linguagem mais simples. Segundo, Marcos utiliza poucas expressões ou vocábulos da língua hebraica. E quando usa, procura explicar seus significados em virtude da compreensão de seus destinatários. E o terceiro, também tendo em vista seus destinatários, Marcos usa poucas citações do Antigo Testamento e procura amenizar a relação com os judeus. O Evangelho de Marcos, na verdade, reflete a catequese que Pedro, testemunha presencial dos acontecimentos, espontâneo e atento, ministrava à comunidade de Roma. Então, na verdade, Marcos faz uma compilação de todo o ensinamento de Pedro, da catequese de Pedro. É o mais breve, é o menor dos quatro evangelhos e situa-se no cânon entre os dois mais extensos, Mateus e Lucas, e a seguir Mateus, o de maior uso na igreja. Então, entre os cânones, Mateus e Lucas, ele está presente,
E depois de Mateus, que era o mais usado, é o segundo mais usado, é o Evangelho de Marcos. Até o século XIX, Marcos foi pouco estudado e comentado, para não dizer praticamente esquecido. Santo Agostinho considerava-o como um resumo de Mateus. A investigação mais profunda, ou seja, mais aprofundada, desde o século XIX, a volta à origem dos evangelhos, trouxe Marcos à luz da ribalta, digamos assim, chamou-lhe a atenção. Ele veio, com uma certa, especialidade. Hoje é geralmente considerado o mais antigo dos 4 evangelhos. Na verdade, supõe uma fase mais primitiva da reflexão da Igreja acerca do acontecimento Cristo, que lhe deu origem. E só ele conserva, o Evangelho de Marcos, o esquema da mais antiga pregação apostólica, sintetizada em Atos, capítulo 1, versículo 22, que começa com o batismo de João, capítulo 1, versículo 4, e termina com a ascensão do Senhor, capítulo 16, versículo 19. Porque lá nessa citação de Atos 1, 22, o próprio narrador, o próprio autor dos Atos, na pregação de Pedro, fala que o Evangelho de Jesus começa com o batismo de Jesus no Jordão por João Batista e vai até a sua ascensão. É comum afirmar que todos os 4 evangelhos, sobretudo os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, supõem que utilizaram mais ou menos o texto de Marcos, ou seja, que dentre os 3, Mateus, Marcos e Lucas, eles usaram principalmente o Evangelho de Marcos como fonte de redação, como nós estudamos no 6º módulo. Assim como o seu esquema histórico-geográfico da vida pública de Jesus, ou seja, a Galileia, viagem para Jerusalém e Jerusalém, esses 3 momentos geográficos. Galileia, viagem para Jerusalém e Jerusalém. Hoje se sabe que o Evangelho segundo Marcos é o evangelho mais antigo de todos os evangelhos. Foi o primeiro a ser escrito e é o mais próximo do Jesus histórico. Os escritos de Marcos serviram de fonte para os evangelhos de Mateus e Lucas. Os padres da igreja primitivos, os padres da igreja, os primeiros teólogos da igreja, são enfáticos em dizer que João Marcos, ou Marcos, coletou seu material, ou seja, aquilo com o qual ele redigiu o Evangelho, de Pedro. A afirmação de Papias, cerca de 140 depois de Cristo, é bem conhecida, tendo sido preservada por Eusébio na história eclesiástica. Papias, ou Pápias, como queira, que foram um estudante de Policarpo, São Policarpo, e viram o apóstolo João, disse. E o ancião disse isto também, Policarpo. Marcos, tendo-se tornado intérprete de Pedro, escreveu precisamente tudo o que lembrar as coisas ditas e feitas pelo Senhor Jesus, mas não em ordem. Pois nem ele ouvira o Senhor, nem o seguira, mas, posteriormente, como eu disse, Pedro adaptou seus ensinos às necessidades dos seus ouvintes, mas não como se ele tivesse redigindo uma narração associada aos oráculos do Senhor. Assim, Marcos não cometeu nenhum engano ao registrar, desta forma, algumas coisas exatamente como ele se lembrou delas, pois ele tomou todo o cuidado para não omitir nada que ouvira e para não fazer nenhuma declaração falsa. Esse é o testemunho, de Pápias, que ouviu isso de Policarpo, que foi estudante de Policarpo, que conheceu São João. Nós temos agora também o testemunho de São Justino, que foi mártir por volta do ano 150 depois de Cristo, que cita o Evangelho de Marcos como sendo memórias de Pedro. Irineu, cerca de 180 depois de Cristo, na sua obra Contra as Heresias, concordou com Pápias ou Papias, mas acrescentou: depois da morte destes, Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, também dirigiu-se a nós ao escrever coisas pregadas por Pedro.
Irineu deve ter lido o prólogo e a um documento antimarcionita, cerca de 160 a 180 depois de Cristo, em que ele diz o seguinte: Irineu, abram aspas, Marcos o declarou o chamado de dedos curtos, porque tinha dedos bem pequenos em comparação com a estatura do resto do seu corpo. Ele foi intérprete de Pedro. Após a morte do próprio Pedro, ele escreveu este mesmo evangelho nas regiões da Itália. Fecham aspas. Então, diante desses testemunhos, nós perguntamos a autoria. Quem é o autor desse livro, desta obra do Evangelho segundo Marcos? O autor do Evangelho sinótico mais primitivo, mais antigo, é identificado pelo nome de Marcos, que tem inúmeras citações nos Evangelhos e no livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro de Marcos tem 16 capítulos e 678 versículos. Assim podemos identificar neste livro a autoria. Como assim? Vejam bem, em Atos capítulo 12, versículo 12, identifica Marcos com o cognome de João Marcos, seu nome completo. Terceiro, em Atos 15, 37 e Colossenses 4, 10, Marcos ou João Marcos é primo de Barnabé. E em Marcos, o próprio Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52, aparece um relato único em que fala de um jovem que corre nu após uma tentativa de prisão, deixando para trás um lençol que o envolvia. Muitos comentadores entenderam que este jovem seria o próprio evangelista, Marcos. A tradição antiga, que remonta ao século II, atribui o texto deste evangelho a quem? A Marcos, identificado como João Marcos, filho de Maria, não Nossa Senhora, em cuja casa os cristãos se reuniam para orar. É uma outra Maria. Atos capítulo 12, versículo 12. Com Barnabé, seu primo, Marcos acompanha Paulo durante algum tempo na primeira viagem missionária. E depois aparece com ele, prisioneiro em Roma. Mas liga-se mais a Pedro, pois o trata por meu filho, na saudação final da sua primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Nós vamos estudar também mais adiante. Então, diante da autoria, já que a tradição e os testemunhos dizem que é Marcos ou João Marcos, qual seria a datação, ou seja, qual seria a cronologia bíblica deste livro? O Evangelho de Marcos é o mais primitivo e sua redação deve ser ocorrida por volta do ano 65 depois de Cristo, aproximadamente. Agora, é importante eu aqui frisar o seguinte: esse Evangelho de Marcos não é o escrito mais antigo do Novo Testamento, não. É o escrito mais antigo dos Evangelhos. Nós vamos ver nos próximos módulos qual é o escrito, ou seja, qual é o livro mais antigo do Novo Testamento, que não é Marcos. Marcos é o mais antigo dos Evangelhos, que provavelmente foi escrito em Roma, pois utiliza muitas expressões latinas, chegando mesmo a nomear uma moeda de uso corrente em Roma, o quadrante, como nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 42. Agora, já identificamos a autoria, mais ou menos o período, em volta do ano 65 depois de Cristo, mas qual foi o objetivo, qual foi a finalidade de ter escrito este livro? Embora Mateus tenha sido escrito principalmente para seus irmãos judeus, o Mateus, como nós vimos no vídeo passado, ele escreveu o Evangelho para os judeus. O Evangelho de Marcos parece ser direcionado para os crentes romanos, ou seja, aqueles cristãos romanos que estavam em Roma, particularmente aqueles que não eram judeus, que eram gentios. Marcos escreveu como um pastor para os cristãos que já tinham ouvido e acreditado no Evangelho. Ele desejava que eles tivessem uma narrativa biográfica de Jesus Cristo
como servo do Senhor e Salvador do mundo, a fim de fortalecer o que é a sua fé diante da perseguição severa e ensinar-lhes o que significava ser discípulos de Jesus. É unânime que os destinatários do escrito de Marcos devem ter sido a comunidade de Roma. Isso aí ninguém tem dúvida, os exegetas não duvidam disso. Devido aos inúmeros latinismos utilizados. Assim como em Mateus encontramos muitos aramaísmos, no Evangelho de Marcos, os latinismos. Seguindo as conclusões de exegetas sobre o final de Marcos, este evangelho foi escrito à Igreja de Roma, visto que se trata de uma hipótese que sugere com ressalvas, precisamos ser cuidadosos com afirmações definitivas sobre os seus destinatários. Com base nas características do evangelho, os destinatários provavelmente estão em igrejas missionárias de cristãos entre gentios. Agora, qual o gênero literário desse livro? O Evangelho de Marcos, como nós vimos, é considerado por muitos o evangelho mais antigo. Isso poderia levar a uma conclusão. E qual seria essa conclusão? Que o Evangelho de Marcos, que nesse Evangelho de Marcos, o leitor está mais próximo dos fatos da vida de Jesus, o que não é o caso, dá essa impressão. O autor faz uma seleção de relatos sobre atos e discursos de Jesus e os redigiu de forma aparentemente desconexa, Podemos observar esta característica na maneira com que ele liga os textos, ou seja, por meio de conectivos, como aditivos e, isso e aquilo, novamente, essas expressões, ou de lá, quer dizer, ele liga os fatos com essas expressões. Não é possível reconhecer um cronograma exato dos atos de Jesus nesse evangelho. Ao contrário do que temos em João, que existe toda uma sequência, digamos assim, metódica dos atos de Jesus. Percebemos também que a estrutura do evangelho não leva em conta a sequência cronológica dos fatos. Ele não está preocupado na cronologia dos fatos no seu evangelho. Pois a tradição sobre a vida de Jesus é organizada de acordo com 3 pontos geográficos, ou seja, os acontecimentos na Galileia, os acontecimentos a caminho de Jerusalém e os acontecimentos em Jerusalém. Guarde sempre isso. Você, estudante do curso Mater Dei, os evangelhos, eles têm como a narrativa da vida de Jesus 3 momentos geográficos, ou seja, por onde Jesus passou. Isso é uma sequência histórica de Jesus. Então, quais são esses movimentos geográficos de Jesus? Os fatos geográficos. Primeiro, os fatos da Galileia. Jesus era galileu. Era chamado Galileu. Então, os fatos que aconteceram na Galileia. Depois, no segundo momento, outro fato geográfico, a caminho de Jerusalém. E depois, os fatos em Jerusalém. Então, é sempre bom guardar esses 3 momentos geográficos. Os fatos da Galileia, os fatos a caminho de Jerusalém e os fatos em Jerusalém. Dessas observações, nós vamos concluir o seguinte, que esse evangelho não pretende fazer, não tem intenção de fazer nenhuma descrição completa da vida de Jesus. O que deve ser ressaltado aqui e proclamado, em vez disso, são os grandes atos de Deus na vida de Jesus. Marcos organiza todo o seu evangelho do ponto de vista de um escritor. Ele decidiu organizar o material de acordo com os pontos geográficos, como poderia ter decidido organizá-lo de acordo com parâmetros cronológicos, mas não é o caso. O que vale para a estrutura geral desse livro de Marcos pode ser observado também nos textos individuais. Em vários pontos do Evangelho, observem bem, em vários pontos do Evangelho de Marcos, ele interrompe a sua apresentação com uma inserção, o que deixa o leitor curioso para ver o fim daquela história. Ele conta, por exemplo, que os familiares de Jesus o procuram e querem prendê-lo, porque têm certeza que ele está louco.
Está no capítulo 3, versículo 21. Antes de Marcos contar o término dessa história, descreve a discussão de Jesus com os escribas, que afirmam que Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. Jesus adverte esses críticos para que não caiam na blasfêmia contra o Espírito Santo, que não pode ser perdoada, a blasfêmia não. Só então Marcos volta aos familiares de Jesus e conta como este reage contra os devaneios deles, né, as fantasias desses parentes de Jesus. Inserções desse tipo podem ser encontradas nos trechos do capítulo 5, versículo 25 a 34, e em outros. Né? Esta forma de transmissão dos fatos não pode ser explicada pela sequência cronológica dos acontecimentos. Aqui um escritor estruturou o seu trabalho de forma intencional. Né? Isso aí é muito importante que nós tenhamos essa observação dessas características do Evangelho de Marcos. Agora, esse Evangelho, vejam bem, é único porque enfatiza as ações de Jesus mais do que seus ensinamentos. Mais os atos, mais as ações de Jesus do que os seus ensinamentos propriamente ditos. É escrito de forma simples, movendo-se rapidamente de um episódio da vida de Cristo para outro episódio. Ele não começa com uma genealogia como em Mateus, porque os gentios não estariam interessados na sua linhagem. Após a apresentação de Jesus, no seu batismo, Jesus começou seu ministério público aonde? Na Galiléia. E chamou os primeiros 4 dos seus 12 discípulos. O que segue é registro da morte, vida e ressurreição de Jesus. O relato de Marcos, vejam bem, não é apenas uma coleção de histórias, mas uma narrativa escrita para revelar que Jesus era o Messias, não só para os judeus, mas para os gentios também. Em uma profissão dinâmica, os discípulos, liderados por Pedro, assumiram a sua fé nele, como em Marcos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Embora não tenham compreendido plenamente sua messianidade até depois da sua ressurreição. Ao seguirmos suas viagens pela Galiléia, áreas circunstantes então para a Judéia, percebe-se quão rápido o ritmo foi estabelecido. Então nós vimos os fatos na Galiléia, agora os fatos a caminho de Jerusalém, indo pela Judéia. Ele tocou a vida de muitas pessoas, mas deixou uma marca indelével em seus discípulos. Na transfiguração relatada em Marcos capítulo 9, versículos de 1 a 9, ele deu a 3 deles uma visualização do seu retorno futuro em poder e glória, e mais uma vez lhes foi revelado quem ele era. No entanto, nos dias que antecedem a sua última viagem a Jerusalém, vemos-los desnorteados, com medo e duvidando dos discípulos. Quando Jesus foi preso, ele ficou sozinho depois que todos fugiram. Nas horas seguintes, durante os julgamentos simulados, Jesus proclamou ousadamente que ele era o Cristo, o Filho abençoado, e que ele seria vitorioso na sua volta. Os eventos climáticos em torno da crucificação, né, os eventos, digamos assim, do clima, da situação meteorológicas da época, no momento da sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, não foram testemunhados pela maioria dos seus discípulos. Entretanto, várias mulheres fiéis testemunharam a sua paixão. Depois do sábado, no início da manhã do primeiro dia da semana, elas foram ao sepulcro com especiarias para o enterro. Quando viram que a pedra tinha sido movida, elas entraram em um túmulo. Não foi o corpo de Jesus que viram, mas um anjo vestido de branco. A mensagem de alegria que foi recebida foi: ele ressuscitou. As mulheres foram as primeiras evangelistas por espalharem a boa nova da sua ressurreição. Esta mesma mensagem tem sido transmitida para todo o mundo nos séculos seguintes até hoje. Então, como podemos analisar o conteúdo? Né? Revelando certa pobreza
de vocabulário e uma sintaxe menos cuidada. Marcos é parco, é muito, digamos assim, carente em discursos. Apresenta apenas 2 discursos, o capítulo das parábolas, capítulo 4, e o discurso escatológico no capítulo 13. Mas tem muitas narrações. É exímio na arte de contar. O faz com realismo e sentido do concreto. Enriquece os relatos de pormenores e dá-lhes vida e cor. A este propósito, são típicos os casos do processo de Gerasa, da mulher com fluxo de sangue, a hemorroíça, e a filha de Jairo no capítulo 5. Preste uma atenção especial às palavras textuais de Jesus em aramaico, por exemplo, Talita cumi, Marcos 5:42, o Eloi, Eloi, lama sabachthani, capítulo 15, versículo 34. É de referir também o dia tipo da atividade de Jesus, descrito assim, chamada jornada de Cafarnaum. Dentre as perícopes, ou seja, citações, trechos do Evangelho e simples incisos próprios de Marcos, menciona-se o único texto bíblico em que Jesus aparece como o Filho de Maria, capítulo 6, versículo 3, ao contrário dos outros que falam de Maria, mãe de Jesus. Né? Jesus como filho de... Há uma diferença, filho de Maria e mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Né? Interessante essa diferença, essa peculiaridade. Né? Jesus aparece como filho de Maria, capítulo 6, versículo 3. E no Evangelho, nos outros evangelhos, fala de Maria como mãe de Jesus. Pode-se dizer, porventura, de uma forma demasiado simples, que Marcos se faz espectador com os seus leitores. Como eles acompanham e vivem o drama de Jesus de Nazaré, desenrolado em 2 atos, coincidentes com as 2 partes do Evangelho. Ao longo do primeiro, vai se perguntando quem é ele. Pedro logo responderá por si e pelos outros de forma categórica e decisiva: tu és o Messias. O segundo ato pode esquematizar-se da pergunta-resposta, de maneira que se realiza ele como Messias. Como ele se realiza? Morrendo e ressuscitando. O Evangelho de Marcos apresenta-nos assim uma cristologia simples e acessível. Jesus de Nazaré é verdadeiramente o Messias e com sua morte e ressurreição mostrou ser verdadeiramente o Filho de Deus. Né? Marcos 15, versículo 39. E que a todos possibilita a salvação, diz em Marcos 10, 45. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E assim nós temos o plano desenvolvido ao longo de 5 sessões dentro desse Evangelho de Marcos. Quais são essas 5 sessões, essas divisões no Evangelho de Marcos? Primeiro, a preparação do ministério de Jesus. Segundo, o ministério na Galileia. Depois, as viagens por Tiro, Sidom e Decápole, né, a caminho de Jerusalém. O ministério em Jerusalém. E aí depois, a sua paixão, morte e ressurreição. E então, nesse Evangelho, nós encontramos as seguintes particularidades de Marcos no Evangelho. Quais são essas particularidades que só nós encontramos no Evangelho de Marcos? Por exemplo, a humanidade de Jesus. O Evangelho de Marcos tem como finalidade principal mostrar Jesus como Filho de Deus. Mas é o Evangelho que salienta com mais ênfase a natureza humana de Jesus. Né? Ele quer mostrar que Jesus é Filho de Deus, mas ele salienta, ou seja, dá mais relevância e ênfase à humanidade de Cristo. Assim podemos verificar uma série de sentimentos humanos de Jesus que Marcos salienta, que ele dá ênfase. Quais são? Por exemplo, Marcos 6, capítulo 34, quando ele diz: assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. Em Marcos 7,34 diz: depois os olhos para o céu, gemeu e diz: éfata, que quer dizer abre-te. Terceiro, Marcos capítulo 10, versículo 21, quando diz:
Fitando-o, Jesus o amou e disse: uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e depois dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quarto, Marcos capítulo 11, versículo 15. E entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá se encontravam. Marcos 14, 33. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e angustiar-se. Mostra nessas 5 citações que eu coloquei aqui, a humanidade de Jesus mais como homem do que como Deus. E o segredo messiânico? O Evangelho de Marcos fala sobre o segredo messiânico. É singular o texto evangélico de Marcos, a temática do segredo messiânico. Este tema não é abordado por nenhum dos outros evangelistas. No que consiste esse segredo messiânico? Após cada ação de Jesus, nos milagres, ele recomenda às pessoas que vão se apresentar aos sacerdotes, que eram as pessoas que deveriam atestar a cura, mas proíbe que revelem que ele foi o autor de tal feito, de tal ação, de tal milagre. Até mesmo quando Jesus expulsa os demônios, ele os proíbe de revelar a sua identidade divino-messiânica. Por que isso? A explicação por esta recomendação é a seguinte: no conceito e mentalidade da época, a palavra Messias, Meshiá, tinha também a conotação de ungido de Deus, para efetuar a libertação do jugo romano, ou seja, tinha uma conotação política, dando um caráter político-social para a messianidade de Jesus. Além disso, os contemporâneos de Jesus, incluindo seus adeptos, não entendiam que Jesus deveria sofrer a morte na cruz, causando assim confusão. Ora, que Messias é este que sofrerá e morrerá na cruz? A reflexão final só é elaborada e compreendida após a experiência da ressurreição de Jesus. Essa é a grande elaboração teológica de Marcos. Também nós temos as aparições de Jesus ressuscitado. O texto final do Evangelho segundo Marcos, 16, 9 e 20, apresenta certa dificuldade quanto à autoria atribuída a Marcos. Este bloco é um texto composto posteriormente ao corpo do referido Evangelho, tendo sua datação aproximada por volta do ano 150 depois de Cristo. Trata-se de um acréscimo que podemos classificá-lo como o epílogo do texto. A Bíblia de Jerusalém, no início de sua nota explicativa para este texto, aborda esta questão. Diz o seguinte: o trecho final de Marcos, capítulos 9 a 20, faz parte das escrituras inspiradas. É tido como canônico. Isso não significa necessariamente que foi escrito por Marcos. De fato, põe-se em dúvida que esse trecho pertença à redação do segundo Evangelho. A temática deste epílogo é um resumo das aparições de Jesus ressuscitado que estão nos outros evangelhos canônicos. Desta forma, temos as seguintes relações. A primeira, a aparição de Jesus a Maria Madalena. Depois, a aparição aos discípulos de Emaús. Depois, a aparição aos 11 e demais discípulos. Depois, a aparição aos 11 na Galileia. E a ascensão de Jesus. E qual é a mensagem teológica para concluirmos esse nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos? Tal como os outros evangelistas, Marcos apresenta-nos a pessoa de Jesus e o grupo dos discípulos como o primeiro modelo de igreja. O Jesus de Marcos, mais do que em qualquer outro evangelho, Jesus, Filho de Deus, revela-se profundamente humano, de contrastes por vezes desconcertantes. É acessível e distante, acarinha e repele, impõe segredo acerca de sua pessoa e do bem que faz e manda pregoar o benefício recebido. Manifesta limitações e até aparenta ignorância. É verdadeiramente o Filho do Homem, o título da sua preferência. Deste modo, a pessoa de Jesus torna-se misteriosa, porque encerra em si mesmo, conjuntamente, um homem verdadeiro e um Deus verdadeiro.
Vai residir aqui a dificuldade de sua aceitação por parte das multidões que o seguem e mesmo por parte de discípulos. Na primeira parte deste evangelho, Jesus mostra-se mais preocupado com o acolhimento do povo, atende às suas necessidades e ensina. Na segunda parte, volta-se especialmente para os apóstolos que escolheu. Com sábia pedagogia, vai os formando, revelando-lhes progressivamente o seu plano de salvação e introduzindo-lhes na intimidade do Pai. Porque a pessoa de Jesus é essencialmente misteriosa. Para segui-lo, o discípulo precisa de uma fé a toda prova, sem se tentado abandoná-lo, tendo nele apenas o carpinteiro de Nazaré. Por isso, Jesus é também um incompreendido. Os seus familiares pensam que ele os trocou por outra família, e os doutores da lei, os fariseus, não aceitam a sua interpretação da lei. Os chefes do povo e os sacerdotes viram-no como revolucionário perigoso para o seu status quo. Daí que, desde o início deste evangelho, se desenha o destino de Jesus. Qual é? A morte. Mas os discípulos de dentro não são muito melhores do que estão de fora. Também eles sentem dificuldade em compreender o mistério da pessoa de Jesus. Parecem estar cegos. A incompreensão é uma das mais negativas características no discípulo. Vejam bem, a incompreensão, a falta de compreender Jesus, é uma das mais negativas características no discípulo do Evangelho de Marcos. É esta a razão pela qual, ao confessar o messianismo de Jesus, Pedro pensava no Messias, termo hebraico que significa Cristo, mais político que religioso e que libertasse o povo dos romanos dominadores. E isso parece claro quando Jesus desvia o assunto e anuncia pela primeira vez a sua paixão dolorosa. Pedro, claro, não gostando de tal messianismo, começa a repreender Jesus. O que ele queria era, como todos os outros discípulos de todos os tempos, um messianismo sem esforço e sem grandes compromissos. Apesar da incompreensão manifestada pelos discípulos em relação aos seus ensinamentos, Jesus não desanima e continua a ensiná-los. O efeito não foi muito positivo. No fim da caminhada para Jerusalém, e após eles terem recordado as dificuldades pelas quais iriam passar a sua fé, ao verem-no atraiçoado por um dos 12 e preso, deixando, todos fugiram. Este é certamente o evangelho onde qualquer cristão se sentirá melhor retratado. É a verdade. Nós nos colocamos, nos propomos a seguir Jesus, mas às vezes nós idealizamos um Jesus que não é aquele do evangelho. Nós idealizamos um Cristo líder político, um Cristo que vai resolver as questões sociais, que vai mudar os sistemas econômicos injustos, os esquemas de maracutais e que ele irá destruir dos falsos políticos. Jesus não era político. Jesus não era nenhum revolucionário. Jesus não era comunista, Jesus não era socialista. Jesus era o Filho de Deus. Filho de Deus que se fez carne e veio habitar no meio de nós, para nos libertar do pecado, do poder da morte, do demônio e nos conduzir ao reino. O Cristo que hoje, na missa, sobre o altar, sacramentalmente, se imola perpetuamente por nós, para a nossa salvação. A verdadeira libertação se dá na alma, se dá no coração. Essa é a verdadeira conversão. Nós só vamos transformar a sociedade, o mundo em que vivemos, a partir do momento que nós nos transformarmos também. E o Evangelho de Marcos traz essa belíssima teologia. Nos mostra um Cristo verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Um Cristo incompreendido. E que até hoje nós não compreendemos direito Jesus. Nós temos que amar Jesus. Estamos abertos a Jesus. Conhecer mais as Escrituras. Estudarmos, nos aprofundarmos, rezarmos mais. Estarmos mais unidos a Jesus. E esse é o objetivo do nosso curso.
No próximo vídeo, na próxima aula, terceiro desse 7º módulo, nós vamos estudar o Evangelho de São Lucas. Que o Senhor nos abençoe e guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna.